Então fala meus fellas, hoje eu vou trazer para vocês mais uma série de quadrinhos. Hoje é dia de Umbrella Academy, volume 1. Então, Umbrella Academy nada mais nada menos é uma série de quadrinhos de super-heróis que é dividida em 4 volumes, certo? A primeira que eu vou falar hoje é a Suíte do Apocalipse, o volume 1. O volume 2 é o Dallas, o volume 3 é o Hotel Oblivion e o volume 4 é o Sparrow Academy, que eu acho que ainda não chegou no Brasil, não sei, não procurei. Mas eu tenho até o volume 3 no momento. Então vamos lá. Essa série ficou famosa graças à Netflix. Eu me lembro quando lançou, foi lá em 2019, quando lançou a primeira temporada. A série ela finalizou, certo? Ela tem umas 4 temporadas, se não me engano. Eles adaptaram bem na primeira temporada os 2 primeiros volumes. Na segunda temporada ainda era um pouco do primeiro e segundo volume. Aí a terceira, inspirada no terceiro volume. E a quarta temporada. Na verdade, a terceira temporada da Netflix é inspirada no terceiro e quarto volume. E a quarta temporada, eles fizeram uma coisa independente assim, um pouco diferente dos quadrinhos. Né? Enfim, então o final da história ela é diferente. Na verdade, muitas coisas na HQ é diferente da série. Então, quem quiser assistir a série, ela está disponível na Netflix, né? E hoje eu vou falar mais dos quadrinhos, né? Eu vou focar nos quadrinhos. Então, vamos lá. Umbrella Academy fala do mundo fantasioso, fantástico, onde alienígenas vivem na Terra, alguns disfarçados e outros não. Onde tem super-heróis, tem poderes acontecendo, enquanto um homem está lutando o wrestling com um polvo gigante. Tá acontecendo várias coisas fantasiosas, robôs, máquinas, vários supervilões, e é um mundo muito imerso, né? Coisa que não é igual na série, né? Na série eles tiraram isso, eles tentaram deixar mais realista. E a noção de tempo é diferente, que eu acho engraçado. Por exemplo, lá nos quadrinhos do Umbrella Academy, no universo de Umbrella Academy não existia smartphone, as mesmas tecnologias que temos hoje em dia. Na verdade, as tecnologias lá são diferentes, né? Eles têm um tipo de teletransporte, eles têm um cinto que faz a pessoa voar. A tecnologia é um pouco diferente, é um pouco retrofuturista, né? Que é aquele negócio estilo, não 100% Jetsons, né? Mas tem núcleos dos anos 80, 90, 70, 60 e misturado com as coisas do futuro e pá. Enfim, então a história começa quando, do nada, 47 mulheres, se não me engano, elas dão à luz a filhos que nasceram com superpoderes. E essas mulheres, elas não tinham nenhum indício de gravidez ou não tiveram nenhuma relação. E aí aparece o Sir Reginald Hargreaves, que é um dos alienígenas disfarçados, que mostra isso na HQ, e ele consegue ir através do mundo, um homem muito rico e influente, junto dos seus assistentes, atrás dessas crianças. Ele conseguiu apenas 7 delas. E as 7 dessas crianças são as responsáveis em se tornar a Umbrella Academy, né? Que se você for trazer seria tipo a academia do guarda-chuva. Academy tem a ver com escola, tá ligado? Então eles são uma mistura de X-Men, né? Os uniformes dele tudo bonitinho, iguaizinhos. Uma mistura de X-Men com aquele negócio de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, que são os personagens, né? É como se eles tivessem código, tipo KND, Turma do Bairro, enfim. Então, esses 7 personagens, que são os protagonistas, é o Luther, que seria o número 1, ele tem a super força. O número 2 seria o rival dele, o Diego, ele tem habilidades, boa mira, ele é muito habilidoso. A número 3 seria a Rumor. A Rumor ela tem o poder de conseguir entrar na mente da pessoa, como o próprio nome do superpoder dela sugere. Ela consegue dizer, eu ouvi falar que você fez isso, e a pessoa só obedece ela. O número 4, que seria o Klaus, que tem o poder de falar com os mortos e os espíritos. Ele também tem os poderes telecinéticos, ele é bem poderoso. O número 5, que ele tem o poder de avançar no tempo, tanto que ele vai para o futuro acidentalmente e não consegue voltar para casa. E não só de ir avançar no tempo, mas do teletransporte, né? Ele dá um dash pra frente. Eu não sei explicar muito bem aqui, mas quem assistir a série vai entender. O número 6, que é o Ben, que ele tem poderes de molusco, um poder bem escrotozão, bem grotesco.
E tem a número 7, que é a Vanya, que seria a protagonista barra vilã desse primeiro volume. E ela é essa personagem aqui quando ela desperta os seus poderes. Porque até então ela achava que não tinha nada de especial. Pelo menos ela cresceu ouvindo isso do Sir Reginald Hargreaves. Então eles têm os seus nomes de super-heróis, né? Quando a gente vê na HQ, coisa que não mostra muito na série. Então o número 1 ele tem um nome de super-herói que é o Space Boy, que ele desejou sempre de pequeno ir pro espaço, ele consegue com o tempo. O número 2 é o Kraken, esse é o nome do super-herói do Diego. A número 3 é a Rumor, que o nome dela é Alison, né? Número 4 é o Shians, que seria o Klaus. O número 5 ele foi o único que é o mais sério e ele é diferente dos irmãos dele. Então ele é o único que aceita o número 5, tanto que ele não escolhe um nome pra si. Porque esse negócio de número foi o Dr. Reginald Hargreaves que deu, né? Ele era um pai muito sério, rígido, e ele não se portava muito com os garotos. Ele simplesmente cuidava deles e dizia pra todo mundo que eles foram feitos para... O porquê, né, dele ter juntado essas crianças. E ele falou simples, é porque eles vão salvar o mundo. Mas vão salvar o mundo de quê, né? E a gente vai descobrir mais na frente nesse volume. E aí o número 5 ele é o único que não recebe, não quer ter nome e também não põe um nome de super-herói. Aí tem o número 6, que é o Ben, que ele fica conhecido como o Terror, ou o Horror, por causa dos tentáculos, monstro de fogo. E a número 7, a Van, ela também não ganha um nome de super-herói, mas quando ela desperta seus poderes, ela fica conhecida como a Violino Branco. E ela é simplesmente a mais poderosa dos irmãos. Um simples tocar de um violino consegue explodir uma casa, uma cidade inteira, sem muito esforço. Então, o fato do Sr. Reginald Hargreaves esconder tudo isso dela foi porque ele queria esconder esse poder que não poderia ser controlado. Então ele fez acreditar que ela não tinha, como é que se diz, não era especial de forma alguma, para ela continuar acreditando nisso e continuar com os poderes inibidos. Porque os seus poderes poderiam levar à destruição do mundo e assim o apocalipse, né? Então, o vilão dessa história, que é conhecido como o Condutor, ele que é um vilão que é responsável pela Orquestra dos Malditos, que é um grupo de criminosos, vilões, assassinos e psicopatas, sabem do poder da Vanya e decidem recrutar ela. Como ele sabia que a família é muito desestabilizada, eles têm umas tretas entre si que eles precisam resolver, eles sabiam que a Vanya não ia ter apoio da própria família e que no momento de raiva e de vulnerabilidade eles poderiam entrar na mente dela e chamar ela para a orquestra. E assim orquestrar o fim do mundo. Então a gente vê na HQ que o número 5 ele fica desaparecido por um tempo. O Ben ele morreu em uma das batalhas. E enquanto ele teve desaparecido o número 5, ele vê o fim do mundo. Então ele passa 50 anos tentando voltar e não consegue, até que ele consegue fazer a equação certa e voltar para o passado, mas ele mexe com espaço-tempo, uma coisa de nerd lá, e ele para o tempo para ele. Então ele, quando volta para o passado, ele vê que as células dele não morrem, mas também não nascem novas células, é como se ele tivesse parado no tempo. E ao mesmo tempo que ele é um velho de 60 anos, ele está preso no corpo de um menino de 10 anos, quando ele consegue voltar para o passado. Ou seja, ele consegue o corpo dele do passado, quando ele volta para o passado, apesar de ser um velho de 60 anos, mas ele já tem a mentalidade avançada, né? E ele não consegue mudar isso, ele simplesmente ficou preso nisso. Ele é um dos personagens mais legais, na minha opinião, eu acho, né? O número 5. E aí tem o Pogo, que é um macaquinho, ele foi passado por experiências bem brutais e fizeram com que ele tivesse a inteligência de um Homo sapiens, né? E ele é um chimpanzé. Então o Pogo, ele era o cara, ele serviu como babá da família junto com uma robô lá que era conhecida como a mãe deles, mas na verdade ela era só uma mulher boneco programada lá para cuidar deles. Coisa que é bem diferente da HQ. Mas resumindo, para o vídeo não ficar muito longo, eles tentam fazer com que a Vanya não destrua o mundo. Eles conseguem com muito esforço, é bem diferente da HQ, da série, quer dizer. No meio tempo, o Pogo acaba sendo morto pela Vanya. A Vanya perde o controle e acaba matando o Condutor, que é o vilão da história. Mas no fim eles tentam ficar bem. A história acaba com a Vanya sendo detida, né? E ela passa, a partir do volume 2, ficar em coma, sem poder fazer muita coisa.
No decorrer também a Vanya consegue cortar a garganta da Rumor para ela não poder entrar na mente dela. E muitas outras coisas vão acontecendo. Eu acho legal nessa HQ que, diferente da série, eles são bem dinâmicos, eles parecem mais como super-heróis. A história não é focada só na principal, tem muitas histórias secundárias acontecendo ao mesmo tempo, eles salvando o mundo, salvando um parque de diversões. Então aqui eles parecem ser mais super-heróis do que aquele Casos de Família que é a série. Então é isso, o vídeo está ficando muito longo. Eu só queria deixar aqui a minha opinião sobre Umbrella Academy. É simplesmente uma das melhores HQs que eu já li. Eu gostei tanto de ver a série da Netflix, a primeira temporada foi a minha preferida. Fez eu querer ler Umbrella Academy. Então eu recomendo vocês lerem os volumes que tem, é muito bom. A história é bem mais rápida, bem mais dinâmica aqui do que na série. A série eles inventam muita ladainha. E é isso, vou deixando o vídeo por aqui, tchau e valeu meus queridos.